Hoje o vídeo vai para os profissionais também. Desde a semana passada eu tenho dado algumas dicas de como eu trabalho com crianças no meu consultório há mais de 40 anos e como os pais também podem colaborar com o terapeuta. Utilizo muito esse livrinho Conheça-te a Ti Mesmo, que escrevi junto com Daniela Mendonça, que mostra que o que a gente tem que oferecer aos nossos clientes e os pais oferecer aos seus filhos é o conheça-te a ti mesmo. Mas muitas vezes os pais também não se conhecem e não admitem que são super protetores. Então, se você estiver interessado em conhecer a si mesmo, dê uma olhadinha nos vídeos da semana passada, porque eu tenho ajudado você a se identificar como sendo ou não pais super protetores. E disse que uma forma da gente conhecer a gente mesmo é conhecer os pensamentos, os sentimentos, as sensações e o comportamento. Então, quando nós profissionais recebemos um pai ou uma mãe, eles acham que eles conhecem os filhos como ninguém e desqualificam o conhecimento que o filho traz a respeito dele mesmo. E esse tipo de patologia está relacionada com a superproteção que de alguma maneira mascara a rejeição. Mas por que mascara a rejeição? Porque de alguma forma os pais rejeitam o conhecimento que a criança tem de si mesma e fazem com que ela fique o resto da vida dependendo do olhar deles. Tanto o profissional da área de psicologia como os pais, para desenvolverem a autoestima da criança, tem que levá-los a acreditar que a resposta está dentro deles. Um exercício muito legal é você fazer assim, ó, olha aqui o que está dentro de você. As respostas estão dentro de você. Ninguém conhece você melhor que você mesmo, mas infelizmente essas habilidades às vezes estão adormecidas porque não foram despertadas nem pelos pais e muitas vezes nem pelos profissionais. Então esta é uma das nossas primeiras tarefas. Entretanto, nós profissionais temos que ter muita habilidade para lidar com esses pais, porque eles compreendem que entregar o filho para um psicólogo significa assumir os próprios limites e as próprias incapacidades. Gente, sou mãe de 3, avó de 3 e eu também precisei de ajuda para refletir algumas atitudes que eu estava tendo com as crianças quando elas eram pequenas, adolescentes, e de vez em quando também busco ajuda. Eu acho que é importante a gente ter um outro olhar para, somado com o nosso olhar, compreender o que está acontecendo com a criança. Agora, o psicólogo tem que ter um olhar afetivo, um olhar compreensivo, porque, gente, não é fácil você entregar um filho para um, entre aspas, desconhecido que supostamente sabe mais ou virá saber mais do seu filho do que você mesmo. Então, esse ato de humildade é realmente muito difícil de ser assumido pelos pais e nós precisamos compreendê-lo. Na minha prática profissional, eu deixo muito à vontade dos pais para recebê-los da maneira como eles se sentem mais à vontade. Tem alguns pais que decidem vir sem a criança, tem outros pais que decidem vir junto com a criança. Quando eu os recebo na sala de espera, eu geralmente pergunto, quem quer entrar? Vamos supor que estejam todos ali na sala de espera. Geralmente os pais falam, nós queremos entrar todos juntos. Então eu vou receber, acolher da maneira como eles chegam. Agora, tem uma coisa muito importante. Eu primeiro vou me dirigir para a criança, perguntando para ela o que é que os seus pais lhe disseram, quais foram os motivos que eles alegaram para que de alguma maneira você estivesse hoje aqui comigo. Por que eu faço isso? Porque eu estou querendo compreender a percepção da criança a respeito do que a gente está fazendo ali.
porque muitas vezes a criança desconhece, o autoconhecimento dela é tão pequenininho que ela nem sabe o que ela está fazendo ali. E esse aspecto já é fundamental para que eu comece a fazer um pré-diagnóstico, um mapa para compreender quem é essa criança, de que família ela está vindo e como eu posso tentar começar a ajudar. No vídeo da semana que vem eu vou mostrar uma tabelinha que eu utilizo para de alguma maneira checar a percepção desses motivos que fazem com que a criança e sua família venham nos procurar. Mas tem um aspecto importantíssimo que assim que eu os escuto, eu também digo. Eu falo para eles como é que o psicólogo trabalha. E aqui no livrinho fica muito claro que a gente vai conversar, que a gente vai brincar. Porque muitas vezes os pais, eles ficam incomodados. Eu lembro de uma família que disse, mas eu tô pagando a senhora para brincar com meu filho. O que muitos pais não sabem é que brincando, que de alguma maneira a criança se expressa. Ela não tem o domínio verbal que nós temos para expressar as próprias emoções, os pensamentos, as sensações. Então nós utilizamos do lúdico para que ela se expresse. E me lembro, né, tive até um probleminha com uma mãe. Então, gente, profissionais, se vocês tiverem probleminha com mães, pais, isso acontece. É muito difícil eles compreenderem a nossa linguagem, o nosso objetivo e a nossa forma de trabalhar. Eu lembro de uma criança que havia perdido um peixinho. Durante a primeira sessão, assim, né, em seguida a perda, ele ficou trabalhando com argila e fazendo cemitério para o peixinho. No final da sessão, eu geralmente convido os pais a entrarem. Praticamente toda a sessão eles acabam participando. A mãe olhou e falou, mas você está brincando do quê? Eu falei, mamãe, ele está lidando com o sentimento de perda do peixinho. A mãe disse para mim, mas eu compro outro, doutora. Eu trouxe ele aqui porque eu quero que a senhora resolva um problema na escola porque ele precisa passar de ano. Então, a demanda da mãe era uma, a demanda da criança era outra. Então, nós profissionais vamos ter que lidar com esse conflito de demandas. O pai, relativamente passivo, ficou em silêncio. Terminamos a sessão, tentei explicar para a mãe que naquele momento a sensação, o sentimento que a criança estava trazendo e que precisava ser trabalhado era de luto. Na semana seguinte, né? A criança chega novamente e fala, eu queria fazer o cemitério do meu peixinho de novo. Olha, eu estou respeitando a necessidade da criança, desenvolvendo a autoestima, o contato com as sensações. Eu falei, claro, nós podemos fazer novamente o cemitério. Ele disse, até porque aquele que eu levei na semana passada, minha mãe jogou fora. Olha que tristeza. Continuamos, começamos a sessão, fizemos novamente o cemitério. Finalzinho da sessão, a mãe falou, doutora, eu não estou acreditando que a senhora novamente está trabalhando o peixinho que morreu. Confesso, gente, meus olhos encheram de lágrima. Eu olhei para aquela mãe e compreendi a dificuldade daquela criança de se posicionar no mundo. E aí eu a convidei, eu falei, eu gostaria muito que a senhora na próxima sessão viesse, né, estar comigo. Ela disse, não sou eu que estou em terapia. Eu vim aqui para a senhora cuidar do meu filho, porque eu quero que ele passe de ano. Então, profissionais, a gente vai tendo que lidar com esses conflitos. Eu também sou mãe, também compreendi que a necessidade daquela mãe naquele momento era uma e da criança era outra. Então, devagarzinho, com muito carinho, fui tentando lidar com ela, com as próprias perdas, o que ela já tinha perdido, como é que ela tinha elaborado o próprio luto, devagarinho, num espiral afetivo, a gente conseguiu ter uma sintonia muito boa. Então, quero convidar você, profissional, a ter, além das habilidades técnicas, teóricas, de alguma maneira visitar suas emoções e tentar compreender e colocar na balança as necessidades familiares e as necessidades da criança. E é disso que eu gosto, é desse desafio que eu gosto. Por isso estou aí há mais de 40 anos nessa labuta toda. Então, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, mandem perguntas para mim,
Tenho recebido vários e-mails, alguns eu não consigo responder imediatamente via Instagram, mas respondo, né? Na nossa intimidade, no e-mail batepapovirginia@gmail.com, que eu vou ter muito prazer em compartilhar um pouquinho do que eu aprendi, inclusive com os meus pacientes, com os quais eu sou muito, muito, muito grata. Beijos grandes.